Boas novas de grande alegria. Quais são as boas novas de grande alegria para nós hoje? Vamos analisar algumas. Eu dou o crédito inicial para um artigo da Jennifer Gill Schweitzer. Você conhece? Então, essa escritora, aqui vamos ver se ela é conselheira, escritora e conferencista e é colaboradora da revista Vibrant Life. Isso. Quando eu li esse artigo, eu achei muito prático, muito interessante. E aí então eu pedi para o Senhor, como é que eu posso converter esse tema para que ele se encaixe dentro das boas novas de grande alegria? E o Senhor Jesus deu o tema um ligadinho com o outro. Foi muito bom. Então nós vamos ver agora, não usando o título que ela usou, mas usando o nosso título. Boas novas de grande alegria para você e para mim, através desta mensagem que a escritora Jennifer publicou aqui, ou publicaram dela, né? Nessa revista, saiu na revista, eu nem me lembro a data, aqui, Revista Adventista, e o mês, outubro de 2016. O título dela é outro, mas nós pegamos como Boas Novas de Grande Alegria. A primeira boa nova de grande alegria. Você pode vencer a crítica. Como você pode vencer a crítica? A solução é dizer coisas positivas, é usar a palavra com o jogo de contente da Poliana. Lembra que a gente comentou? O jogo do contente, ou aquela certeza de que os meus sentimentos, o que eu sinto, muda conforme o que eu falo. É muito importante pensar muito bem antes de falar, porque isso vai determinar o que eu vou sentir depois que eu falei. Não tem problema, aquela pessoa, eu consigo perdoá-la, eu consigo entendê-la pelo que ela fez, né? Realmente foi muito mal essa situação, foi muito terrível, mas vamos ver também, vamos tentar entender o lado dela, vamos nos colocar na situação dela. Então, esta desconexão com a crítica e com o negativo, ela faz muito bem para a nossa alma, para o nosso corpo, para a nossa mente, para a nossa vida de forma geral, né? Então, a solução para o erro da crítica, a boa nova de grande alegria contra a crítica, o que é que o Senhor Jesus nos dá de presente com o nascimento dele, com todos os ensinamentos dele? A solução para a crítica, que é palavras positivas, visão positiva, andar a segunda milha, né? E aí entra um assunto interessante que é o diálogo interno. Existe um assunto que eu tenho muita curiosidade para estudar e aprender bastante. Tem um verso na Bíblia que fala assim: não fale mal do rei no seu quarto, porque um passarinho pode ir lá e contar para ele. Eu não sei se vocês já leram isso. É uma linguagem poética. É uma linguagem poética, né? Passarinho não vai lá contar nada para ninguém, não. Mas tem quem vai. E o provérbio diz, e o que tem asas, ou seja, anjo. Olha aí. Não fale mal do rei nem no seu quarto, porque um passarinho pode ir lá e contar. Aí o Daniel aqui fez a observação. Algumas traduções falam, e o que tem asas vai lá e conta. Tá bem claro, né? Então vamos falar um pouquinho de diálogo interno. O que é um diálogo interno? É o que você pensa sobre a pessoa e sobre a situação. Não é o que você pensa, porque nós não temos total controle sobre quando os pensamentos chegam. Nós temos controle depois se eles vão continuar. Mas eles passarem, né? Nós não temos total controle. Como não podemos controlar os pássaros, falando em pássaros, voarem sobre a nossa cabeça. Mas nós podemos controlar para que eles não venham fazer ninho, né? Então, o diálogo interno a respeito de problemas e de pessoas. Eu tenho a nítida impressão que quando nós falamos mal de alguém, mesmo que seja, ou pensamos mal e continuamos nutrindo, porque pensar o mal vai ser inevitável.
Mas continuar pensando o mal é uma escolha nossa. Então, quando nós escolhemos pensar o mal, eu tenho a nítida impressão que no momento que você encontra com essa pessoa, ela já sabe. Se ela não sabe conscientemente, ela sabe inconsciente. Ela vai te tratar segundo aquele diálogo interno que você teve a respeito dela. É muito triste, na maior parte das vezes, se é uma pessoa que está trabalhando contra você, que ela está contra seu ministério, isso vai ser um fato, realmente, uma realidade. Então, independente de todas as implicações nisso, tantos mistérios que a gente não conhece, né? Independente, é um dever nosso, como cristão, observar o nosso diálogo interno a respeito de situações e pessoas. Vejam só. Que o Senhor Deus me ajude agora a poder falar aquilo que nós precisamos ouvir, que nós precisamos aprender. Há uma pessoa inadequada na nossa vida. E essa pessoa realmente, ela deu todos os motivos para que a gente fique ressentido com ela e nem queira vê-la. E o Senhor Deus também não pede que você passe férias com pessoas que te tratam mal. Amar o próximo não é isso. Né? Eu posso perdoar, mas eu não preciso passar férias com eles. Eu não preciso lá morar na casa deles um tempo e nem convidá-los para vir um tempo para minha casa. Eu não preciso. Se já percebeu a falta de afinidade, a falta de amor, né? Eu posso continuar orando, mas eu não preciso buscar aproximação. Principalmente quando a pessoa não quer mudar. Né? Mas o que eu penso a respeito dela vai determinar como será a nossa relação daqui para frente. O meu diálogo interno a respeito dela. Eu não posso amar uma pessoa que eu desprezo. E nem posso amar uma pessoa que eu coloco muito acima de mim. Apesar de que a Bíblia tem um verso que diz: considerai os outros superiores a si mesmo. Superior, eu penso no sentido, cada pessoa tem algo muito bom que eu não tenho. Cada pessoa sabe fazer alguma coisa que eu não sei fazer. Nisso ela é superior a mim. E eu devo respeitá-la. Né? E todos nós somos iguais diante de Deus. Se você se colocar muito abaixo das pessoas, não, eu não sou ninguém, eu não sei falar, eu não sei isso, eu não estudei, eu não isso, não aquilo, você não vai nem conseguir amar aquela pessoa e nem influenciá-la. Porque não é esse o papel que Deus quer que você tenha diante da sociedade. Você não é um tapete, você não é a cauda. Mas eu também não posso me colocar acima e desprezá-la. Ela tem esse problema, porque eu não vou conseguir nem amar essa pessoa, nem vou conseguir influenciá-la, e nossas relações nunca vão ser sadias. Então, é preciso ter a visão que Deus tem. Somos todos irmãos, todos nós temos alguma coisa maravilhosa, e uma complementa a do outro. Eu tenho habilidades que meu irmão não tem, mas ele tem habilidades que eu não tenho. Então, essa visão é uma visão importante. Então, se eu tenho ali um vizinho, e eu vi características no vizinho que eu vi realmente que, nossa, esse vizinho, ele tá perdido. Ele está perdido e não sabe, ou está perdido e sabe. Esse vizinho realmente é uma pessoa desprezível. E ele fez tal e tal coisa e tal, aí eu junto os meus julgamentos e eu continuo. Não vou mais na casa dele. Não vou na casa dele, não vou ficar convidando, não vou mais convidar para vir aqui. E outra, eu acho que ele foi realmente... Ele teve uma falha de caráter quando ele fez aquilo assim, assim, assim. Olha que cara feia, olha que palavra feia que ele falou. Ou essa pessoa, esse meu vizinho é e às vezes fala até uma palavra torpe. E continua desprezando o seu vizinho ali no teu coração, nem ora por ele, e continua falando mal dele no seu diálogo interno. Essa pessoa e tal, né? O momento que você encontrar com o seu vizinho, não vai ter jeito de se testemunhar para ele, de jeito nenhum. Porque o diálogo interno a respeito dele já está formado, né? E apesar de que o inimigo não sabe o que nós pensamos, raramente a gente pensa e não fala alguma coisa. Raramente. Né? E mesmo que o inimigo não saiba o que você pensou, o teu espírito para com aquela pessoa está negativo. Eu não domino esse tema como eu gostaria. Mas eu preciso lhes falar que o que nós pensamos das pessoas, a ideia mental que fazemos dela e como nós a vemos, vai influenciar se a relação vai ser doentia ou não. Mesmo que ela fique um tempão sem te ver. Mesmo que vocês fiquem um tempão sem se encontrar. É muito importante que nós abençoemos a pessoa, mesmo quando ela nos amaldiçoa.
Existe também uma escritora cristã, falando só para mulheres, você precisa abençoar o seu esposo. O que é abençoar? Mesmo quando ele não está bem, você vai falar bem dele, você vai ver o bem nele. Você vai procurar o melhor na situação, você não vai julgá-lo. Bem dizer. Bem dizer. Você vai bem dizer, porque isso faz bem para o teu coração, faz bem para a relação e a pessoa entende que ela está errada. Independente de você criticar ou mostrar para ela o problema, você ficou calado e abençoou. É um exercício fácil? Não. Eu preciso aqui evocar um exemplo prático. Eu preciso evocar um exemplo prático. Algumas pessoas têm algumas deficiências de aprendizagem, algumas crianças ou mesmo adultos. Se eu, independente do meu papel e da minha relação com ela, a coloco num quartinho ou numa caixa, dentro do meu parâmetro, dentro dos meus preconceitos, eu a engaveto. Essa pessoa é estúpida. Essa pessoa, nossa, se ela me pedir para eu adicioná-la nos meus contatos, eu não vou adicionar, porque ela só vai escrever coisas desconexas. Essa pessoa não merece nem atenção. Ai, eu não quero saber dessa pessoa. Pode ser até uma criança. Ai, não sei por que essa criança... A Cíntia que esteve conosco, que gracinha, que linda. Mas se eu tivesse um diálogo interno negativo a respeito dela, eu não poderia ter feito amizade com ela. O Espírito de Deus não poderia agir. Consegui ser clara? Deu mais ou menos para ter uma ideia? Que, como o diálogo interno a respeito de pessoas que precisa ser livre dos nossos preconceitos e que principalmente precisamos abençoar. Eu achei o verso bíblico aqui. Ai, que bom. Verso 10, Eclesiastes 10, 20. Eclesiastes 10, 20, eu achei que era Provérbios, né? Nem ainda no teu pensamento, olha, nem ainda no teu pensamento, nem no teu diálogo interno, amaldiçoes ao rei. Isso em qualquer pessoa, tá? Esse rei aqui é o nosso próximo. Nem tampouco no mais interior da tua recâmara amaldiçoes ao rico, e nem ao pobre. Porque as aves do céu levariam a voz e os que têm asas dariam notícia do assunto. Uau! Nem no teu pensamento. Ah, mas então o inimigo sabe o que pensamos? Não, mas ele é um grande observador das nossas atitudes. Vocês já ouviram falar de um livro? Não vou me lembrar. Não é o Corpo Fala. O Corpo Fala é interessante. Você consegue decodificar o que aquela pessoa está pensando, ou pelo menos em parte, né? Não vamos julgar também. Você nunca pode pegar isso como uma ferramenta de diagnóstico completo fechado. Não, eu tenho que pegar vários indícios, né? Para saber com quem que eu estou lidando. Então, se eu estou independente, né? Por exemplo, pode estar frio, mas às vezes não está frio. Você está conversando com uma pessoa e ela cruza os braços. O que isso quer dizer? Ela se fechou para você. No mínimo, ela não está gostando do que você está falando. Né? São algumas situações de saúde mental que a gente aprende. Então, qual é a nossa atitude? Ou eu mudo o meu diálogo, ou eu, pelo menos, paro de ter expectativas ilusórias com aquela pessoa. O meu discurso não está entrando. Ela não está aceitando. Estou fazendo um apelo bíblico para ela, estou ensinando uma reforma no alimento, no vestuário, no estilo de vida. E ela cruzou os braços. E de vez em quando ela olha para o lado, para lá. Pior se olhar no relógio. Percebem como não é preciso nem eu verbalizar para que eu conheça mais ou menos como é que está a atitude da pessoa? O inimigo é a mesma coisa. Por isso a citação, o verso, né? Nem no teu pensamento, porque eu vou expressar no meu corpo o que eu estou pensando. Eu vou expressar. Ao mesmo tempo que isso é bonito, é muito triste, muito perigoso. Só uma coisa, não me tome por base, porque às vezes venta frio aqui, eu cruzo o braço, não preciso mudar. E eu levei isso em conta, por isso que eu falei, às vezes está frio, às vezes está frio. Então eu sei, eu também... Eu estou gostando tanto do assunto que eu não estou querendo ir lá buscar a blusa agora. Eu entendi perfeitamente.
né? A minha resistência ao frio também é bem pequena, então qualquer aragenzinha eu faço isso, né? Então eu entendi perfeitamente. A gente é mais magro, Isso, a gente né? tem mais frio que os outros. Então, voltando aqui, dizer coisas positivas. A palavra tem o poder da vida e o pensamento precisa ser mantido sob controle, sob rédeas. Ai, prof, mas isso é uma coisa muito difícil. Ninguém falou que seria fácil, mas é simples. Uma coisa difícil pode ser simples. Não significa que é complicado e impossível e inacessível, né? É simples, é difícil, sim, vai exigir um controle, vai exigir um autocontrole, uma decisão da gente de controlar os pensamentos. Inclusive, muito obrigada aí pela blusa para o nosso irmão que está com frio. Ele não está se fechando para o assunto, ele só está com frio, né? Vai exigir um autocontrole muito grande, mas é muito compensador. Permitam-me mais um exemplo, né? Nós não estamos aqui para vangloriar da nossa vida. Quando começamos o curso, eu falei para vocês, se tem uma palavra que me defina, essa palavra é simplicidade. Quem estava aqui ouviu. E isso às vezes até me atrapalha, porque eu não posso ser tão simples em alguns assuntos. Eu tenho que maliciar às vezes. Eu tenho que perceber com quem que eu estou falando e eu tenho que ser prudente, como uma serpente. Mas a minha tendência é ser mais simples como as pombas e às vezes eu me prejudico por isso. Temos que ter o equilíbrio, né? Então, aqui, todos os exemplos dados, não é para dizer, nossa, a professora é melhor do que eu, para ela Deus dá essas experiências. Não, nós estamos aqui nesse curso para exatamente descobrir que nós somos escolhidos por Deus para ter experiências como essa e muito, muito melhores que essas. Aquele que crê em mim fará esses mesmos sinais e muitos outros, né? Muitos outros, não é isso? Não é isso? Então, eu precisava passar no exame da CNH. Eu nunca fui assim, uma motorista de paixão. A direção definitivamente não é para mim. O volante, a velocidade, a precisão, os movimentos arriscados, são arriscados. Se você não fizer certo, você está correndo risco de vida. Não são para mim. Esse tipo de atividade não é para mim. Mas eu já dirigi trator, já dirigi caminhão e dirijo ainda se precisar. Mas não gosto. E não gosto de trânsito. Quando cai para mim a responsabilidade de estar no trânsito, eu prefiro encontrar um estacionamento, de preferência bem amplo e que não tenha nada nem da minha esquerda, nem da minha direita, nem na minha frente, nem atrás, porque depois eu vou ter que sair dali, né? Um lugar amplo e lá eu entro e tem que ser grande, mesmo que eu não esteja com caminhão nem com trator, porque eu sempre acho que o carro é muito grande, eu não tenho noção de espaço nem de tamanho, é uma deficiência grandiosa que eu tenho. Normalmente as mulheres têm isso, quase todas. Algumas são experts exatamente nessa área, mas é exceção. Então o meu senso de espaço é muito comprometido. Então eu tinha que passar naquele exame, eu precisava, nós sempre moramos no campo, eu preciso dirigir, mas depois eu entendi que eu não devo fazer o trajeto de 300 quilômetros da fazenda onde eu moro, do meu quartel-general, até Maringá, por exemplo, onde meus pais moram. Eu não devo. Eu fui chamada a fazer isso umas 4 vezes em 30 anos. E fiz, e Deus me abençoou, mas eu sei o preço que eu paguei. Eu sei muito bem o preço que eu paguei, e eu sei que aquilo não é para mim. E eu não quero. Eu não me coloco em situação que eu tenho que dirigir em trânsito, porque eu conheço minhas deficiências. Eu não posso. Você precisa conhecer seus limites. Tua limitação humana é algo que nunca vai te deixar enquanto a gente estiver aqui. Você tem que saber para que você presta, para que não, o que dá e o que não dá. Com o poder de Jesus eu posso todas as coisas. Em Cristo que me fortalece. Se for um pedido dele, um chamado dele, eu aceito e eu vou, no poder dele. Mas eu não me coloco nessa situação gratuitamente porque eu não gosto. Mas eu tinha que passar no exame, porque senão isso para minha autoestima ia ser um problema a mais. Eu tinha que passar. Eu fiz as aulas, né? Meu marido basicamente me ensinou os rudimentos e eu fiz algumas aulas, eu tinha que passar para pagar aquelas aulas, para poder dirigir pelo menos ali no campo, nas cidadezinhas pertinho, eu tinha que ter minha carta. E para conhecer também, né? E aí 4 mulheres no carro e o instrutor. Mas antes disso, na fila do Detran, eu tinha minhas crianças pequenas,
uma mamãe que ainda precisa carregar comida quente, mamadeira quente, apesar de que se eu tivesse conhecido que um bebê, a partir dos 6 meses, a partir dos 8 meses, a partir de 1 ano, seja lá quando você desmamou, ele não precisa de chupeta, ele não precisa de beber leite em mamadeira, nem bebida vegetal, nada. É um copinho, tira o bico dele, ele não precisa mais do bico. Ele precisa de um copinho, que é o copinho dele para tomar. Eu não sabia isso. Então, meu filho foi ali até uns 2 aninhos, 2 anos e meio, 3 anos, ainda mamando o TT. Meu caçula, os outros 2 não quiseram saber de mamadeira, graças a Deus, nem mamadeira nem chupeta. Mas o caçula teve o TT dele, que foi após o desmame materno, ainda a mamadeira. Eu carregava aquelas coisas quentes na bolsa com os meus documentos pessoais juntos e aquilo aquece e descolou meu RG. Ele estava descolado e eu não encadernei, eu não emplastifiquei novamente. Então, na fila do Detran, eu ali com o meu RG bem descoladinho e com medo, porque isso não é a minha praia, a direção não é a minha praia. E muitas pessoas conversando e tal. Quando o instrutor ou a pessoa encarregada de pegar, de examinar ali a documentação, pegou o meu RG, olha o que ele fez, gente. Ele balançou o meu RG no ar, de uma forma que as partes se desprenderam, e falou: olha se isto aqui é documento de gente vir se apresentar numa fila de CNH. Nossa. E eu do lado. Se vier de novo aqui com esse nome e dessa forma, eu não aceito. E mesmo que passe, esse RG aqui eu não aceito mais. Se tivesse um ralo, acho que eu tinha escorrido pelo ralo. E aí eu saí chateadinha dali, peguei o documento, coloquei na bolsa certa de que na primeira oportunidade eu ia passar por uma papelaria e plastificar aquilo outra vez. Mas fiquei ali, com uma vontade de amaldiçoar aquele homem, uma vontade de ter um diálogo interno daqueles. Abre um parênteses na tua cabeça. Eu já tinha feito isso uma vez, com uma professora lá em Campo Grande, que não me deixou sair. Eu estava fazendo um curso de complementação, ou na verdade acho que era um curso de alfabetização. E a professora não me deu 15 minutos antes do término da aula para eu encontrar com o meu clube de desbravadores que ia ter um projeto especial. Ela não tinha nada a ver com isso, ela não tinha o dever de fazer isso. Mas eu a desprezava tanto, achava aquela professora tão inferior ou inadequada. O meu diálogo interno a respeito dela era, sabe? Na verdade, eu nunca tinha abençoado aquela professora. E o inimigo a usou para me segurar, até depois da aula ali, para eu perder o evento. E no meu pensamento, eu vou ter que mudar um pouquinho a forma de expressão, porque por amor aos cordeirinhos do Senhor. Mas não foram pensamentos adequados, não. Foram pensamentos, assim, de prazer em fazer o mal para ela. E foi a única vez na vida que eu me flagrei depois, desejando mal e participando no ato do mal, porque aquela pessoa estava fazendo aquilo comigo. Aí, passaram-se os anos, eu pedi perdão a Deus, depois o Espírito Santo me falou, olha, o que você fez, o que você pensou. O que você pensou foi muito errado, me insultou. Aquele que despreza o pobre insulta aquele que o criou. E cada vez que eu desprezo uma pessoa, e ainda mais, eu faço mal para ela em pensamento, é como se eu estivesse abrindo portas para que o inimigo fosse lá e fizesse aquilo com ela. É como desejar a morte para alguém ou desejar o mal para alguém. Eu me arrependi, pedi perdão e nunca mais, graças a Deus, tive situações parecidas. Porém, quando chegou ali naquela fila de Detran, eu tive vontade de amaldiçoar aquele instrutor. Mas eu respirei fundo. E não por mérito meu, o Espírito Santo me conteve. E eu pensei, eu não sei quem é a esposa desse homem. Eu não sei nem se ele é casado. Eu não sei se ele é bem amado. Eu não sei se ele foi bem amado hoje. Eu não sei se ele foi bem tratado hoje. Eu não sei nada da vida dele. Ele só descontou em mim, a boca fala do que está cheio o coração. E ele foi usado pelo inimigo para acabar comigo e para eu reprovar. Mas, Senhor, tem misericórdia desse homem, faz justiça na vida dele, mas na minha também. Ele me humilhou, me desprezou. Eu não tenho problema com essas pessoas que ouviram.
Nenhuma delas são meus alunos, nenhuma delas são meus parentes, meus amigos. Eu não convivo com elas, eu não vou ter que ficar olhando para elas. Elas não vão se aproveitar desse momento para me derrubar, ou para continuar me derrubando. Mas faz justiça na minha vida, em nome de Jesus, e abençoa esse homem aí, perdoa e não imputes esse pecado para ele, por favor. Fiquem em paz na hora, gente. Ai, que coisa maravilhosa ser de Jesus. Que maravilha ter a boa nova de poder mudar uma situação de crítica, de maldição na hora. E imaginei, ainda bem que esse é o instrutor, ou o revisor, ou o supervisor que está na mesa sentadinho. Então, com certeza, vai ser outra pessoa que vai lá no volante, né? Eu não vou ter que carregar esse medo dessa pessoa que me intimidou tanto. Quando nós fomos entrar no carro, sabe quem era o nosso instrutor? O dito, o mesmo próprio, o mesmo homem. 4 mulheres e esse homem. Muito obrigada, Deus. Como é que eu poderia te pedir ajuda nesse momento para passar nesse teste se eu tivesse amaldiçoado essa criatura? Como é que eu poderia? E aí então ficamos lá, as 4 mulheres, cada uma rezando no seu idioma e para o seu Deus. Então, chegou o momento da primeira. E esse homem fez tanto para aquela criatura errar que ela errou. Afogou o carro. Reprovada. Reprovada. Pode até voltar, não precisa nem fazer o circuito inteiro. A outra, do mesmo jeito. Vai acontecer tua coisa, vai acontecer você vai fazer tua coisa errada, você vai fazer tua coisa errada. E fez tua coisa errada. O poder da língua, a morte e a vida estão no poder da língua. Foi assim com as 3. Eu falei, não vai ser diferente comigo. Não vai ser diferente comigo. Então, conseguimos. Teve uma delas, teve a capacidade, ela ficou tão nervosa, a judiação, que quando fomos passar uma BR bem movimentada de Cascavel, vinha vindo um ônibus e ela olhou para o instrutor. Dá tempo? Passo, vou, e foi. Porque ele ficou quieto, quem cala consente. Aí ele tomou o volante da mão dela e a gente foi para o acostamento. Você nunca pergunta para o instrutor. Você tá sendo avaliada, você tem que saber se dá tempo ou não. Quase mata a vida de todos nós aqui. Por favor, manda seus anjos, tem alguma coisa muito errada dentro desse carro, quase que a gente morre. E aí era a minha vez. Não foi diferente com as outras. Dei todas as setas, eu já tinha reprovado uma vez, porque no campo a gente não usa seta. E eram 7 setas ou mais para numa situação lá, ficou faltando 1 ou 2, não sei. Então eu reprovei a primeira vez por falta de seta. Aí nessa vez eu caprichei, não errei as setas. E consegui passar por tudo, mas teve um momento que ele falou, o carro vai morrer, desse jeito você vai morrer o carro vai morrer, o carro vai afogar. Afogou o carro. Falei, pronto, reprovei também. Vou ter que pagar mais R$50, na época era R$50 para fazer. Era bom na época, né? Porque não tinha que fazer reciclagem, não tinha que fazer o tal do curso, tudo de novo e tal, escrito, né? Era só pagar de novo mais uma aula, ou não, ou agendar de novo, pagar uma taxa e fazer novamente a prova. Mas era longe, eu tinha filhos pequenos, eu queria acabar logo com aquilo. Falei, pronto, reprovei. E as mulheres começaram a chorar, porque eu era a última, o trajeto todo de volta pro Detran, e aquele monte de homem lá na calçada esperando, ansioso para ver um carro cheio de reprovadas. Né? Elas já foram com... Eles já estavam lá com o pensamento que nós íamos reprovar, né? Porque tem esse estigma, né? Que mulher no volante, perigo constante, sei lá mais o que, né? Daí eu também não discordo completamente disso, porque eu sei as minhas limitações. E aí eles estavam esperando que todas fossem reprovadas, uma chuva que Deus mandava, uma chuva torrencial, não assim mansinha quanto essa. Aí paramos o carro, nós nem todas tínhamos sombrinha para sair, todas reprovadas. Então, e o homem lá impassível. Aí eu orei, Senhor, faz justiça na vida dessas mulheres. Todas nós, por favor. Ele induziu o nosso erro, ele provocou o nosso erro, eu vi. Com exceção dessa, mesmo essa que quase matou a gente lá debaixo do ônibus, ela estava nervosa. Ele não ajudou em nada. Ele manipulou a situação. E, por favor, eu não tenho mérito nenhum em ter abençoado esse homem. Mas o Senhor sabe, eu não o amaldiçoei. Então, por favor, atua na mente dele agora, faz justiça na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Aí o instrutor olhou aquelas 4 chorosas. Quanto tempo você dirige? Há tanto tempo.
Onde você mora? Tal lugar. Você vai dirigir onde? Quanto tempo? Uma por uma, até chegar em mim. As 4 estão aprovadas. Foi muito bom, foi muito bom. Eu vi aquilo como sendo um presente do Senhor Jesus, em resposta à decisão de não amaldiçoar. Pessoas, eu não fiz nenhum cronograma para falar isso para vocês. E hoje de manhã eu estava aflita, porque eu tinha perdido tudo isso aqui. E eu precisava disso aqui para dar uma olhada. O Senhor Deus está conduzindo a nossa vida. Tudo que Ele está trazendo para nós é para confirmar ou para implementar um estilo de vida ou um caminho ou um processo que Ele quer que nós tenhamos, que nós lancemos mão. Então, que o Senhor Deus seja louvado por isso. Eu estou muito feliz porque Ele me lembrou dessas situações que não dá para escrever num livro, não dá para ter numa apostila ou eu não posso nem lançar um vídeo e colocar na minha página. Esse vídeo, Deus vai mostrar como é que eu vou usar para o meu trabalho. Mas ele é para pessoas especiais e para momentos especiais. Ele não é para qualquer situação e não é para qualquer pessoa. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. E eu estou muito feliz porque o Senhor Deus reuniu vocês e me ajudou a lembrar algumas coisas específicas para afirmar em mim mesmo o que Ele espera de mim e o que espera de cada um de nós como terapeutas cristãos. A segunda boa nova de grande alegria, a solução para a queixa. Outra feia extensão de nossas ideias negativas é a queixa. É um comportamento que afeta o estilo de vida, pois a pessoa pensa constantemente na infelicidade e exclui do cérebro tudo que é positivo e agradável. Simples assim. Quando eu me queixo, eu me coloco como uma pessoa infeliz e excluo todas as bênçãos que recebi, me coloco no campo, ou na esfera, ou na dimensão da infelicidade. Por isso que a Bíblia fala da não murmurar. Não murmureis, né? Longe de vós a murmuração. Exatamente. Tem aqui uma ilustração e eu vou pedir licença para... Você tem uma amizade com ela ou você só conhece a Jennifer Dill? Eu conheço pessoalmente, Tá mas bem. não amizade. Né? Certo. Para essa conhecida do Daniel, vou pedir licença, né, para ler aqui o exemplo que ela deu de queixa. Certa vez, um vaqueiro seguiu por uma estrada poeirenta com seu cão numa caminhonete e o cavalo numa carreta atrás. Numa curva, todo o conjunto sofreu um acidente. Um policial chegou ali no lugar, viu primeiro o cavalo. Percebendo a gravidade dos ferimentos, pegou a sua arma, ele não tinha visto o dono do cavalo, e abateu o pobre animal, aliviando seu sofrimento. Então, depois ele viu o cão também fatalmente ferido. Não conseguindo suportar os ganidos de dor do bicho, também pôs fim ao seu sofrimento. Finalmente, localizou o vaqueiro deitado na relva, vivo, mas com as pernas quebradas. O vaqueiro viu o que estava acontecendo. A pessoa que matou não viu que o vaqueiro estava lá vivo. Claro que eu acho que o primeiro pensamento dele foi de queixa, e de horror, de raiva. Matou meu cavalo! Matou meu cachorro! Ele não viu como estava, né? Aí o policial chegou, olá, você está bem? E ele ainda deu uma olhadela no revólver fumegante e respondeu, nunca estive tão melhor em toda a minha vida. Quando os riscos imediatos ultrapassam as recompensas, as queixas param rapidamente. Se treinarmos a nossa mente para perceber o custo a longo prazo das queixas, pode ser que esse comportamento se altere. Há poder em suas palavras. Merlin Carothers, não sei se eu estou pronunciando certo. Eu achava isso meio estranho, mas um dos exercícios desse livro é, quando você estiver propenso a só se queixar, pegue uma lista de tudo aquilo que está te fazendo mal, põe isso no papel e comece a agradecer. O louvor liberta. É bem isso o título do livro, não é A Poder em Suas Palavras. A Poder em Suas Palavras é outro livro. O louvor liberta. Comece a louvar, não por todas aquelas situações. Como a Poliana, ela não podia louvar porque ela recebeu aquele presente tão inadequado. Mas como é que é? Em tudo dai graça. Em tudo dai graça. Não por tudo. Eu não posso dar graça por tudo, mas em tudo dai graça. Faça uma lista de tudo o que você tem ali que está te levando a se queixar, a murmurar, a ficar se... Tem uma das nossas grandes pregadoras que diz assim, a se revirar
em volta da própria carniça, dando voltas em volta, né? Ficar ali em volta da própria carniça, do próprio problema. Faça uma lista e depois, um por um, Senhor, eu te louvo, não por isso, mas apesar disso eu te louvo. E fala em voz alta. Teve épocas da minha vida, com filhos pequenos, que eu tinha uma lista de 20 coisas. Eu achei meio ridículo aquilo, escrever aquilo no papel e fazer o exercício. Mas foi tão bom para mim, foi tão bom. Porque eu encontrei, de uma forma muito prática, a solução para a queixa, que é a gratidão. O Espírito de Profecia fala que quando nós louvamos a Deus, o inimigo ele é obrigado a se retirar. Quando louvamos a Deus, o inimigo é obrigado a se retirar. Maravilha! Viva minha alma para te louvar, e os teus mandamentos me sustentem. Viva minha alma para te louvar, e os teus mandamentos me sustentem. Amém. Quando nós louvamos, o inimigo não conhece a linguagem do louvor. Ele não conhece a linguagem da abnegação, do amor e da oração de joelhos. Então ele bate em retirada. Não tem nada dele nesse agir. Então ele vai embora. E diz que os anjos de Deus são atraídos. Atraídos, quando louvamos. Que a luz e as trevas não... Exatamente. Quando você estiver à beira ou às portas de um desespero ou de um descontrole, lembre do louvor. O louvor liberta. Por quê? Porque o inimigo não conhece a linguagem do louvor, ele não louva o Senhor, ele louva a si mesmo. Né? Então, ele bate em retirada, porque não tem nada afim com ele no louvor a Cristo. Né? Como é que essa criatura consegue louvar mesmo depois disto? Ainda o Merlin Carothers ainda cita que num determinado momento ele precisava pregar, e pôs uma camisa branquinha que a esposa lavou e tudo, e passou por uma situação de um ventilador, isso eu não me lembro, não me esqueci, continuo lembrando. Aquele ventilador, um rato saiu, era um local com muitas coisas velhas, o rato saiu e foi pego por aquele ventilador, o rato foi triturado, esmiuçado, estraçalhado, e todas aquelas vísceras e o sangue do rato mancharam a camisa dele. E aí uma vozinha: você vai louvar depois disto? Eu louvo o Senhor Jesus, porque aqui nós temos água, né? Então eu vou tirar a minha camisa. Não lembro exatamente o que ele falou, mas ele louvou. E imediatamente aquele mal-estar passou, e o anjo mau que estava ali para destruí-lo também bateu em retirada, né? Com aquele louvor. O louvor liberta. Solução para a queixa, boa nova, de grande alegria para a nossa vida, que Jesus nos dá oportunidade de conhecer e pôr em prática, nos ensina, é a gratidão. A gratidão procede de um coração que percebe a sua indignidade. Por isso, todas as coisas boas parecem ser presentes e não coisas adquiridas. Sou indigno. Então, eu sou grato, porque Deus, como eu tenho que aprender isso? Como eu tenho que ainda ver tanta coisa que eu ainda não consegui assimilar, né? Quanto aprendizado que ainda está faltando. Murmuração. Olha um exercício. Antes de se deitar, pense em 3 coisas pelas quais está agradecido e pense em outras 3 ao levantar-se. Esse hábito resultará quase sempre numa cura completa da tendência para queixar-se. Né? Mas 3 vai ser pouco, né? A gente tem tanta, né? Tanto motivo para agradecer e para louvar. Mas comece com as 3, né? A hora que você vai dormir, não importa a situação que esteja vivendo, e a hora que você acorda, tá bem? Mesmo não ter uma boa noite, Deus assim agradeça. Você está vivo. Quantos queriam estar no teu lugar nesse momento e não podem? E Né? agradeço também porque poderia ser pior. Poderia ser pior. Essa frase, poderia ser pior, ela é uma frase muito curiosa. Porque não é uma grande verdade? Tudo sempre poderia ser pior. Tudo sempre poderia ser pior. Eu vou repetir. Tudo sempre poderia ser pior. A terceira boa nova de grande alegria.
aceitar a responsabilidade. Vocês me permitam fazer mais uma oração? Vamos orar? Vamos orar? Vamos. Por favor. Querido Deus, amorável Jesus, benigno, magnífico Espírito Santo, o Senhor permite que passemos por situações muitas vezes para aprendermos a lidar com outras pessoas que vão ter problemas parecidos. Então, eu te peço agora, Senhor, ajuda-nos para que consigamos continuar esse tema tão importante. Dá clareza para minha mente. Dá, Senhor, o discernimento e a vontade dos alunos de ouvir. Se o Senhor não tivesse me dado algumas experiências no passado, eu não teria paciência, tolerância com algumas pessoas. Por favor, não deixe o inimigo se aproveitar de nós, das nossas fraquezas. Dá-nos, Senhor, conseguir uma unidade de espírito para continuar com a nossa aula. Abençoa as nossas crianças, capacita-nos para aprender o que o Senhor quer para ensinar para nós. Muito obrigada porque o Senhor está ouvindo. Fica conosco e mais uma vez, Senhor, visita o coração do irmão Flávio. Visita o coração do meu esposo. Visita o coração dos donos dessa casa, da nossa família. Põe um muro de fogo, de proteção em volta de cada pessoa que nós amamos, porque nós estamos lidando com assuntos que desvendam e desnudam os ardis de Satanás. E nós precisamos da tua proteção extra e da tua direção, do teu discernimento e da tua condução com todas as nossas atitudes aqui. Por favor, Senhor, se propensa a nós, pecadores, e ajuda-me a não esquecer nada importante, que não haja conversa paralela, que não haja assuntos concomitantes, porque é muito difícil falar e ouvir ao mesmo tempo. Por favor, Senhor, me ajuda. Me perdoa, nos ajude e nos perdoe. Obrigada porque o Senhor é o nosso Deus que faz a nossa alma viver para te louvar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aceitar a responsabilidade é um tema que mexe muito com as minhas emoções. Mexe muito com as minhas emoções, com o meu juízo, que me deixa exultante de vontade de falar. Aceitar a responsabilidade é nunca pôr a culpa em alguém pelos problemas que eu estou passando. É nunca repetir aquele ciclo vicioso que Adão e Eva repetiram. Adão, onde estás? Você está escondido? Eu ouvi a sua voz na virada pelo jardim e eu me escondi, porque eu estou nu. Mas quem falou para você que você está nu? A mulher que o senhor fez para mim, ela comeu do fruto e trouxe para mim e eu comi. Mulher, por que você fez isso? A serpente que o senhor criou me enganou e por isso que eu comi. Percebam que esse é um jogo. Tirar a responsabilidade das minhas costas é um jogo muito antigo. Não assumir a responsabilidade pela minha própria vida é um jogo muito antigo. E as boas novas de grande alegria para nós é que nós podemos sim e devemos assumir a responsabilidade, inclusive da nossa saúde, nas nossas mãos. Você precisa tirar a responsabilidade da sua saúde do seu esposo, dos seus pais, da sua família, do sistema único de saúde, do farmacêutico de confiança, do médico de confiança ou do teu plano particular de saúde. Você precisa tirar a responsabilidade da sua saúde da mão de terceiros. A responsabilidade pela tua saúde é sua com Deus, é minha com Deus. Aceite a responsabilidade e você pode, é a boa nova de grande alegria para nós também hoje. Contra o erro da comiseração, da autopiedade. Fazer-se de vítima ou sentir pena de si mesmo aprofunda a dor e impede a cura das cicatrizes emocionais. A comiseração tem sido relacionada com depressão, ira interiorizada, solidão, desconfiança. Muitas vezes, a comiseração distorce, exagera ou até imagina o mal, mas mesmo a vitimização real pode ser prolongada quando pensamos nisso desnecessariamente. Ao fazê-lo,
Quando não tomamos a responsabilidade da nossa vida na nossa mão, mas olha, eu sou assim por conta do meu passado, a minha criação de infância, eu não pude estudar, meus pais isso, minha escola isso, minha família assim, a minha vida é isso, olha o que eu passei, é por isso. Assuma a responsabilidade de mudanças na sua vida, aceite a responsabilidade. Ao fazê-lo, o contrário, fazendo o contrário, pondo a culpa em outras pessoas ou situações, continuamos agindo como vítimas, reforçando o sentimento de impotência. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Muitas pessoas nunca crescem porque nunca assumem a responsabilidade de suas mudanças, nunca pegam a responsabilidade de sua vida na sua própria mão. Nunca. Sempre eu sou assim porque alguma coisa, né? E mais uma vez citando o nosso querido amigo, irmão, companheiro de jornada, né, de ministério, grande Dr. César Vasconcelos. Mais importante do que a vida fez com você no passado, é o que você vai fazer com o que ela fez com você hoje no presente. É o que você vai fazer com aquilo. Essa frase também é de um impacto bastante rico, de uma profundeza muito importante para nós. Mais importante do que tudo que me aconteceu é o que eu vou fazer com aquilo que me aconteceu. Né? É daqui para frente. E eu tenho participação ativa nisso. A quarta boa nova de grande alegria que o Senhor Jesus nos trouxe com a sua vinda aqui na Terra e com as soluções e com os aprendizados que Ele nos dá é a confiança. A preocupação, ela pode ser chamada também de hipervigilância. O mundo perigoso em que vivemos apresenta muitas ameaças. Quando nós nascemos, já começando o assunto da respiração adequada, nós respiramos adequadamente. O bebê respira de forma adequada. O bebê respira certinho, certinho. Mas ele começa a crescer e começa a ficar com medo. E vem as tensões. Eu estou me sentindo tão mal com essa fralda, está me machucando. Que hora será que eu vou ser trocado? Eu estou com tanta fome, mas é o horário de eu comer, mas onde está a minha mamãe? Onde está o meu mamá? Onde está o meu alimento? Eu estou com frio, minhas mãozinhas estão geladas, meus pés estão gelados, mas a minha mamãe não pôs, ela não me cobriu, alguém não me cobriu. Que hora? Quando eu vou sentir calor novamente? Eu quero voltar pro lugar quentinho, pro outro da mamãe. E aí a gente vai, aquela tensão, aquela ansiedade. E nós, quando estamos com medo, muito ansiosos, já perceberam? Pararam para perceber como fica a respiração? A gente mal respira, ela fica superficial. A gente nem percebe aquela respiração profunda, abdominal, que o ar chega lá no baixo ventre e depois soltamos todo aquele ar sujo e depois renovamos profundo. A gente só consegue quando a gente está consciente dessa respiração ou quando está fazendo exercício físico. E a criança vai perdendo a capacidade de respirar corretamente. E ela fica em estado de hipervigilância, ela fica preocupada constantemente. Assediada pela ansiedade. Então a solução, a boa nova de grande alegria é a confiança. O cérebro media a confiança por meio do hormônio do amor, a ocitocina. Se injetássemos ocitocina numa pessoa, e aqui ela fala, eu não estou recomendando isso, nós haveríamos correr mais riscos sociais, porque ela fica confiante. Escolher confiar pode ter um efeito semelhante no cérebro. Sentimentos de confiança seguem ações que mostram confiança. A confiança é a boa nova de grande alegria que eu posso desenvolver na minha vida e principalmente contra o erro da preocupação ou da hipervigilância. O que a Bíblia fala? Não andeis ansiosos pelo que é vez de comer, pelo que é vez de beber, pelo que é vez de vestir. E depois toda uma lista, de recomendações, porque por mais ansiosos que nós andemos, não vamos adicionar nenhum côvado de tempo a mais na nossa vida. Não podemos mudar. Algumas pessoas do grupo empresarial falam, há problemas que têm solução. Então, com esses ou por esses, eu vou dedicar algum tempo da minha vida para pensar a cada dia e buscar soluções. Há problemas que as soluções estão imediatas, eu tenho que agir já.
Há problemas que vão demorar um pouquinho. Eu preciso lembrar que vai demorar um pouquinho. Nada de hiperventilação, nada de ficar ansioso. Vai demorar um pouquinho, vai ser a longo prazo. Eu estava lembrando a Betsy. Há mais de um ano atrás, 1 ano e meio, quando nós fomos para o Amazonas, eu recebi um telefonema do Daniel. Nós gostaríamos muito que vocês viessem aqui. Nós estamos com um plano de uma loja de produtos naturais, nós pensamos em vocês. Você lembra, Daniel? Pensamos em vocês. Eu me senti muito honrada com aquilo. Mas nós já estávamos de mala pronta para o Amazonas. Calma, espera um pouquinho. Eu vou te dar o que você precisa, o que você está idealizando. Né? Mas daqui 1 ano, 1 ano e meio, né? Não adianta se preocupar. Deus disse não agora, então eu vou esperar. E outros ele dá a resposta instantânea, na hora. E há uns problemas que aparentemente Deus não vai mexer, não tem solução, e você vai ter que aprender a conviver com isso. Pelo menos por enquanto, né? O tempo é o tempo de Deus. Então, para que se preocupar? Então, se tem que agir, vai agir. Se tem que esperar um pouquinho, espera um pouquinho para depois agir. E se não tem o que ser feito, para que se preocupar? A gente precisa lembrar disso, né? A gente precisa lembrar disso. A confiança é sempre a melhor opção. Lançando sobre vós toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Amém. Né? 1 Pedro 5,7. Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Tem aqui também uma tarefinha de casa. Querem anotar? Olha lá. A confiança, ela muitas vezes é traída na nossa vida. Alguém nos trai a confiança. Ela até aqui cita uma situação cômica. Você pensou que aquela pessoa que fala mal de todo mundo para você não fosse falar de você também para os outros? A gente às vezes precisa ter a prudência das serpentes, né? Para não ser iludido, para não ser depois, quebrou minha confiança, né? Você tem que ser um pouco malicioso, né? Se a pessoa falar mal de todo mundo para você, ela vai falar de você para os outros também, né? Então... Muitas vezes a gente também tem que tomar cuidado para não falar, porque o outro vai pensar isso de novo. Exatamente. Só conversar quando estamos orando por aquela pessoa, tratando do assunto para conhecer o problema e orar e bem dizer a pessoa. E ajudar, né? Ela sabendo ou não. Então, a tarefinha. Depois, então, a primeira tarefinha é ser mais prudente, ser mais atencioso, saber mais ouvir do que falar, né? Quando você ouve melhor o que a pessoa... Não, na verdade não é isso, deixa eu lembrar, desculpem. Veja mais o que a pessoa faz do que o que ela fala. Fazendo ainda abrangendo um pouquinho mais, ampliando mais. Veja mais o que ela faz do que ela fala. É sabedoria, né? Para não ter tanta confiança traída. Para não correr tanto riscos de confiança traída, né? Agora a tarefinha. Depois de ter identificado a confiança mal aplicada, dedique-se a aprender a confiar de forma saudável. E limite o tempo durante o qual se preocupa a 1 hora por dia e gradualmente vai reduzindo esse tempo até chegar a 0. Eu preciso me preocupar por isso agora. O senhor me perdoa? Eu ainda preciso pensar nesse assunto com ansiedade. Mas assim... eu vou pôr aqui meia hora. Me ajuda, me põe os pensamentos corretos na cabeça enquanto eu estou pensando sobre esse problema por meia hora, mas só meia hora, porque depois eu tenho que lavar roupa, eu tenho que fazer comida, eu tenho que atender pessoas, eu tenho filhos que estão me esperando, eu tenho meu trabalho, eu tenho que viver, eu tenho que cuidar de mim, eu não posso ficar só, né? E aí vai mais uma tarefinha para vocês. Eu desejo que vocês não precisem passar pelo que eu vou falar. Mas se passarem, lembrem dessa tarefinha. Se algum dia o gatilho do choro de vocês estiver descontrolado, estiver sem controle, então você precisa mesmo chorar por N motivos, então você delimita o tempo. Delimita o tempo. Senhor, eu preciso chorar. O Senhor sabe que eu sou de carne e osso. O Senhor sabe que eu sou humano. Eu preciso chorar. E eu não quero chorar aqui no meio de todo mundo. Então eu vou em tal lugar e eu tenho que fazer tal coisa hoje ainda. Eu não posso chorar mais do que... E delimita um tempo, a mesma forma para preocupação. E aí você vai no lugar que você possa realmente soltar o choro. Porque repressão de choro faz mal, adoece. Tem que chorar. Não está escrito em nenhum lugar da Bíblia que o choro é desprezível, que o choro é pecado e que você não deve chorar. Mas nós, assim como a ira, irai-vos e não pequeis, choreis e não pequeis, não muito tempo.
Porque dependendo da situação que a gente está vivendo e do problema de saúde que a gente está vivendo, a gente tem a impressão que se a gente der vazão ao choro, você não vai parar mais. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Eu já passei. Parece que eu nunca mais vou parar de chorar. Eu quero continuar chorando. E aí eu já não quero mais tomar banho, eu não quero cozinhar, tampouco comer. Vem a autopiedade também. Aí eu já não quero mais sair, eu não quero conversar com ninguém. Então, põe o horário também para chorar. Como é que você vê quando ele diz não chores? Talvez em outro sentido? Talvez, vamos ver aí, não chores. O contexto foi numa morte, né? Uma morte. Talvez não se desespere, não chore, não continue chorando, porque a gente Jesus chorou, né? Então não continue com esse sentimento de desespero. Há uma solução para todos os casos, então não precisa ficar desesperado. Não continue, né? Acho que eu já tinha chorado. Já tinha chorado, agora chega, né? Um tempo da minha vida, eu marquei hora para chorar, gente. E eu fui lá embaixo, na minha casa, quando vocês puderem, né? Se Deus permitir que a gente se encontre lá. Se a gente não vender aquilo lá, nós vamos ter alguns encontros ali, com a permissão do Senhor. Então, a gente desce até a beira do rio. E normalmente eu fico assim, num nível que dá para ver o rio e as coisas lá longe, né? A natureza toda. Mas quando a gente quer completo silêncio, tem que descer mais, que lá embaixo não ouve nem o barulho lá de cima. Lá embaixo. Às vezes você precisa subir a montanha. E às vezes você precisa descer também, quando você quer completo silêncio. E aí eu desci no completo silêncio e chorei em voz alta. Mas logo sequei e me permitam falar mais uma experiência, porque está junto nesse dia que eu desci lá. Terminou de chorar, terminou de falar, acabou as queixas, acabou. Eu tenho que fazer comida, eu tenho que enfrentar as pessoas que estão dentro da minha casa, são meus opositores, mas estão lá. Às vezes pessoas que você mesmo traz, né? Pessoas que não precisavam ser daquele jeito, mas acontece. Né? Às vezes dentro da própria família, eu erro, minha família erra. Vá lá, você tem que entrar em contato com eles, você é dona da casa, volta para casa, pega tua responsabilidade lá de novo, né? Pega o leme outra vez, pega o controle. E aí eu escutei cada vez mais alto no chão, porque eu estava ajoelhada e o chão vibrando. Ai, tudo que me faltava era uma vaca brava agora vir em cima de mim e não me deixar subir, ou um cavalo, ou sei lá o quê. Ou, sei lá, eu fiquei com medo, sei lá, o que está galopando assim? E quando eu olhei para trás, tinha um cachorro, cor de ferrugem, tão grande que eu nunca tinha visto na minha vida. Enorme, que me deu muito medo. E esse cachorro veio e ficou parado na minha frente. Eu falei, você não vai brigar comigo, né? Eu nunca te fiz nada de mal, eu nem te conheço. Desculpa, eu tenho essa forma de conversar com cachorros assim, com animais de forma especial. Com plantas também eu converso. E o cachorro ficou me olhando. E a cara dele tinha umas entradas, como se tivesse sido machucado em algum momento, e algumas já estavam cicatrizando, não estava no vivo. E ele me olhou como se estivesse me entendendo. Falou, olha, eu estou com medo de você. E eu estou orando. E você me tirou da minha oração. Eu já ia subir. Mas eu vou orar mais um pouco e você me espera lá em cima. E fiz assim. E lá em cima a gente conversa. Na hora o cachorro foi e ficou lá em cima. Eu nunca mais me esqueço daquele cachorro. E ficou me esperando. E quando eu subi, o cachorro estava lá. Eu já tinha esquecido o cachorro. O que eu posso fazer por você, meu jovem? O que você quer de mim? Pensei comigo, né? Não perguntei, mas pensei. E aí, imaginei que ele estava com fome. Aí fui em casa, busquei um resto de pão velho, um resto de sopa, sei lá, o que eu tinha lá, trouxe num saquinho plástico, falei, eu não vou dar comida para você na minha porta, porque o meu dono, eu tenho um dono também, o meu marido não quer que eu trate de cachorro nenhum. Hoje nós já mudamos a nossa filosofia a respeito de cachorro. Eu já vou explicar para vocês daqui a pouquinho por quê. Naquele tempo não era para dar comida para nenhum cachorro e não era para ter cachorro lá na cidade, no mato. Eu não quero cachorro, era a ordem do meu esposo. E não dê cachorro, não dê comida para nenhum cachorro de vizinho que chega aqui morrendo de fome. Não é para tratar. Não dê comida para nenhum animal aqui na porta de casa, porque eu não quero. Nós não temos, porque nós não queremos, eu não quero que dê comida. Ai, meu coração morria de pena daqueles bichos com fome. Hoje nós mudamos a filosofia, tá? A gente já consertou isso aí. Mas, enfim, eu pus no chão e o cachorro comeu com tanta sofreguidão que o schlep dele chamou a atenção dos outros cães famintos que estavam por lá e eu pude ver a carinha. Então, um, depois o outro e depois o outro. Todos viram e queriam vir. E eu falei, e ele comeu rápido. Então, quando os outros chegaram, já não tinha mais nada.
nossa, que situação, que planeta, que vida, imagine tantas pessoas com fome, né? Cachorro com fome é triste, pessoa muito mais. Aí pensei comigo, e agora? O que eu vou fazer? Esse cachorro vai pensar que eu vou dar comida para ele todo dia. Eu falei, olha, você não vai na porta da minha casa, tá? E a gente se encontrava lá naquele lugar para eu dar comidinha para ele. Mas teve um dia que não teve jeito. Ele foi e deitou lá. E ele deitou. E eu vi no flanco dele um buraco enorme. E ele ficou assim, deitado, como se estivesse me mostrando aquele buraco. Aí eu chamei meu marido. Falei, marido, esse cachorro precisa de cura. E eu tenho medo de colocar remédio nele, porque olha o tamanho desse bicho, olha o tamanho da cabeça dele. É vero que ele é meu amigo, mas eu não sei até que ponto. Então você vai me ajudar? Você vai me ajudar, por favor? Aí, meu esposo é médico veterinário, ele não tem muita afinidade com pequenos animais, porque ele se especializou em grandes animais. Então, você segura a cabeça dele e eu curo. Você não quer fazer o contrário, não? Ele falou, não, você segura a cabeça dele e eu curo, você é amiga dele. Aí eu segurei a cabeça dele em oração, meu marido curou e ele vinha todo dia para a gente curar aquela ferida. Ele vinha todo dia. Resumindo a história, quando ele se curou, ele sumiu. Sumiu, nunca mais apareceu, nem nome sabia que tinha, né? E um dia, com uma chuva muito grande, muito barro, passamos num vizinho, a 3 quilômetros de casa, e abri a janela do carro, indo em direção à igreja. Abri a janela, estava chovendo, e só para dar um oi para a pessoa que estava na varanda. E quando eu abri a janela do carro, eu vi um monstro ferrugem amarelo que se debruçou em cima da janela com as 2 patas cheias de barro em cima de mim. Ah! E eu, você! Você aqui! Como é que eu dei o nome dele? Eu dei o nome dele de... acho que foi Sansão. Mas não era Sansão. E a dona falou, você conhece o Tarzan? Então o Tarzan todo esse tempo estava na tua casa. Muito obrigada por você ter cuidado dele, curado ele, dado comida para ele. Na verdade, gente, me perdoem. Essa era uma experiência que eu queria contar para vocês, mas eu não contextualizei, né? Agora, para eu voltar lá onde eu estava, eu sei que nós estamos falando das boas novas de grande alegria. Então, vocês me perdoem, eu vou ter que aqui entrar num outro pensamento. Uma boa nova de grande alegria para mim é saber que quando eu estou com Jesus, quando meu espírito está conectado com Ele, Ele me ajuda a compreender os animais. Ele me ajuda a abençoar os animais. O justo olha para a vida dos seus animais. Saiu um pouquinho do contexto aqui da confiança, né? Me perdoe, mas você fica mais confiante até com você mesmo, né? E esse cachorro eu carreguei uma vez no carro, porque ele correu atrás de mim, ele queria ir em casa de novo, e eu falei, eu vou parar o carro só para ver a atitude dele. Parei o carro e abri a porta. A minha intenção era pegar alguma coisa de comer e dar ali no caminho para ele. Ele entrou no carro e sentou no banco do motorista. Aí eu olhei para ele. Eu não vou conseguir levar você para casa. Então, se você quer ir comigo, então é lá. Aí, com muito custo, nunca tomou banho, um bicho enorme daquele, eu não queria pôr a mão nele. Aí ele sentou no chão do banco do passageiro e levei. Quando eu fui chegando em casa, eu falei, minha família vai zombar muito de mim se ver isso. E meu marido vai ficar bravo e com razão, porque o nosso carro nunca foi realmente muito limpo, morando ali. 30 anos de mato, eu nunca dei conta de um carro limpo. Então, não é perfeitamente limpo, nunca. Mas baba de cachorro e o sangue de algum machucado, e pelo, e fedor de cachorro, aí já é muito, né? Não precisa ser assim. Meu marido vai brigar comigo, com certeza. Ele vai falar comigo sobre isso. Então, cão, vamos fazer assim, ó. Eu vou parar no meio do caminho, ali pertinho na subida, e você desce, e a gente se encontra lá. Perfeitamente. Eu abri a porta, ele saiu e me encontrou lá. Ai, gente, permitam-me a última. 12:07. Cavalo. Se você está em conexão com Jesus, se você está nesse caminho de confiar nele, de querer fazer tudo o que ele pede que você faça, de se apropriar das boas novas de grande alegria, ele vai te dar experiências melhores do que essa. Eu tenho medo de cavalo. Os cavalos são temperamentais, os cavalos são imprevisíveis e são muito poderosos, têm muita força. Então, estava com meu netinho em casa e isso eu postei na página, tá? Vocês podem olhar lá, tem a foto do cavalo. O cavalo veio e quis muito a minha atenção. E ele fazia tudo para chamar minha atenção. E ele, onde eu ia, na janela que eu estava, ele vinha e eu chamava o Timothy. Você sabe o que esse cavalo quer? Não, vovó. Mas você sabe de quem é esse cavalo? Quem é? Quem estava com ele? Não. Mas eu reconheci que era um cavalo ali conhecido, era da fazenda mesmo.
E eu vou pôr água para ele. Ele trouxe um balde com muito medo. Cheguei pertinho, assim, mais ou menos da boca e não da parte traseira. Coloquei o balde. Ele não bebeu. Não é a água que ele quer. Aí demos uma espiga de milho. Não quis comer. Não era espiga de milho que ele queria. E ele continuava. E teve momentos que ele fez assim com a pata para chamar minha atenção. E a gente abriu a porta e meu netinho veio junto. Não vá atrás da pata traseira dele, por favor. Eu não sei o que ele quer. Eu não sei como ele está, eu não sei o que pode acontecer. Eu não conheço nada de cavalo, eu não sei mexer com cavalo. As únicas vezes que eu andei a cavalo foi menos que honroso. Então, mas ele quer alguma coisa. E um calor. E aí eu vi que ele estava arriado. É arriado que fala. Arriar. Tem dois verbos, de colocar o arreio e de tirar o arreio. Então ele estava arriado e alguém precisava desarrear o cavalo. E eu pensei, nossa, que calor! Ele está sentindo muito calor. Porque eu estava com muito calor e imaginei que ele também estava com muito calor, com aquela monte de pelo e aquela coisa aquela sela de couro em cima dele. Então, Timothy, vamos tentar tirar esse arreio do cavalo? Vamos, vovó, vamos. E o cavalo abaixou. E eu desamarrei aquelas coisas complicadas lá, desamarrar um nó forte, mas era próprio para desamarrar. Desamarrei com medo, pesado, tirei aquilo e virei do avesso para poder pegar um ar do lado de dentro e eu vi uma ferida, a pele dele toda machucada embaixo, já tinha umas escaras. A boa nova de grande alegria para mim. Alguém falou, nós precisamos ser treinados porque pessoas sofredoras vão nos procurar na parte mais quente do dia, na parte mais difícil da vida delas, elas vão te procurar. E você precisa estar conectado com Deus para saber o que é que precisa ser feito para aquela pessoa, né? E a gente não pode desistir, não pode desanimar. Ai, o cavalo deitou na grama e balançou as patas de feliz e relinchou e pulou e fez aquilo que os cavalos sabem fazer com as patas para cima. E nós dois olhando da varanda bem longe dele, né? E saiu correndo feliz. E quando eu vejo esse cavalo, eu tenho a impressão que ele se lembra de mim. O olhar dele diz isso. E a irmã White diz, e eu não me lembro o texto, que quando a natureza foi criada, essa interação com os animais existia numa dimensão muito maior. Vocês já leram isso? Você, um Adão, uma Eva, conseguia saber o que o animal queria, mesmo o animal sendo muda criatura. E você tinha uma interação muito linda com ele. E a boa nova de grande alegria é que nós vamos poder reaver essa capacidade. Nesse contexto do que você está falando, você já viu um texto em que a senhora White conta uma experiência em que ela estava... Só um minutinho. Tá bom. Ela estava indo para casa, tinha uma grande tempestade, e aí começaram um vento muito forte, que ela fala que arrancou até o chapéu dela e das outras pessoas, das senhoras que estavam com ela. E aí começou também uma chuva de granizo, e as chuvas estavam batendo nos cavalos, na carroça. E aí ela falou assim com a pessoa que estava... falou assim... Fale com o cavalo, fale com ele, que não é você que está batendo nele, para que ele se acalme. Ela mandou falar com o cavalo, eu achei isso interessantíssimo. Muito bom, obrigada. Muito obrigada por essa observação, né? Que uma boa nova de grande alegria para nós é que tudo vai ser restaurado. E não só o Senhor Deus vai nos dar o discernimento para saber quando as pessoas vierem na hora mais quente do dia te procurar ajuda, como também nós vamos poder fazer isso com animais e resgatar essa capacidade de sensibilização, né, de entender como podemos ser úteis, inclusive para os animais, e sermos sensíveis às necessidades deles, ainda aqui na Terra. Isso é muito bonito. Está circulando aí um post que diz que o seu paladar, ou que a sua compaixão seja maior do que o seu paladar nesse Natal. Eu achei interessante aquilo, né? Achei interessante, muito bonito. Mais uma, boa nova de grande alegria. A ação. Eu não preciso fugir quando há
uma situação de emergência. Muitas pessoas sabem o que devem fazer, mas evitam tomar a iniciativa como se o fato de se sujeitarem a algo desagradável fosse produzir uma fusão psicológica imediata e irreversível. Frequentemente as pessoas dizem, eu não me sinto motivado a fazer isto ou aquilo, como praticar exercício, falar com tal pessoa, resolver tal problema, ler, estudar, começar um novo curso, ou me deslocar de um ponto A para um ponto B. Então, eu não me sinto motivado. Na verdade, não é que elas não estão motivadas, é que elas não querem. Elas estão evitando fazer aquilo. Então, qual a solução para isso? A ação. A boa nova de grande alegria é exercite sua força de vontade. O que é extraordinário na vontade, que está gemelar com o poder de decisão e com a fala. Tudo está ligadinho com o mesmo assunto, né? Eu decido, eu posso, né? Com o poder que Deus me dá. O que é extraordinário na vontade é que ela se move independentemente da inclinação. Em outras palavras, podemos escolher fazer o contrário daquilo que nos apetece fazer. É a Poliana, né? Ela podia reclamar. Ganhei um par de muletas. Eu vou brigar com a pessoa que me deu. Não, eu vou agradecer porque eu não preciso de usar esse par de muletas. Né? Então, ela pôde agir. Ela não fugiu da situação, ela não pôs responsabilidade em outro, né? Tem uma senhora chamada Edith Eva Eger, sobrevivente de Auschwitz, perdeu os pais na câmara de gás, né, no campo de concentração, no Holocausto, né? Sofreu uma fratura de coluna provocada por um guarda alemão. Perdeu peso até atingir os 20 quilos. No entanto, ela se lembra de estar deitada na relva, perguntando a si mesma qual folha da erva ela iria comer. Feliz porque ainda podia escolher qual folha de erva eu vou comer. Ela não tinha comida, ela estava comendo capim, gente. Mas eu posso escolher, tem mais que uma folhinha aqui, a mais verdinha eu vou escolher, né? Ela estava feliz por ter o poder de escolha, o livre-arbítrio, né? E nós achamos difícil escolher entre alimentos saudáveis e congelados? Precisamos respeitar mais profundamente o dom da liberdade de escolha. Agora, uma tarefinha para a ação. Para treinar sua força de vontade, faça 3 atividades por dia que sejam benéficas, mas não preferidas. Aumente gradualmente até 10 por dia. Até 10 atividades benéficas, mas não preferidas. Depois pergunte a si mesmo se não gosta mais de fazer o que lhe apetece. Eu aprendi a gostar de lavar louça. Eu fui obrigada a aprender a gostar de lavar louça, porque eu não tive filha. E meus filhos me ajudaram, sim, a lavar louça. Mas o meu marido precisava deles. Muito cedo eles aprenderam a dirigir. Muito cedo meus filhos criaram asa e não estavam mais na cozinha comigo. Eu tive que aprender a lavar louça. Eu gosto de lavar louça. E gosto de lavar louça dos outros também, porque para mim é um ato cultural. A louça dela é diferente da minha, eu vejo o que ela tem. Nossa, isso aqui realmente é uma coisa boa, é diferente, pode aliviar muito o meu trabalho e tal. Assim que eu puder, eu vou fazer alguma coisa parecida. Ai, que cor bonita desse... desculpa, pode parecer uma coisa muito simples, mas isso me ajuda a gostar. Eu tenho dificuldade com o sabão, eu tenho dificuldade com o detergente. Eu preciso aprender a carregar uma luvinha, por onde quer que eu vá, e preciso lembrar que mesmo o sabão de coco resseca a minha mão. Então é bom ter uma luvinha quando você vai entrar em contato com química, né? Depois que faz limpeza de fígado, tua pele fica mais sensível ainda. Ela não quer agressão, ela não aceita mais. Solução para a fuga é a ação. Treinar a nossa vontade. Uma outra boa nova de grande alegria é que você pode usar a razão ao invés do sentimentalismo. Olha uma coisa fantástica. Nós não podemos deixar os nossos sentimentos nos direcionar. As nossas emoções não podem nos dirigir. É verdade que você e eu temos que ter sensibilidade para nos voltarmos para nós mesmos e percebermos o que estamos sentindo para evitar problemas. Eu estou sentindo, eu estou no caminho certo. Eu vou fazer esse trabalho missionário, mas eu estou sentindo que eu não devo entrar nessa casa agora. Por favor, ouça essa voz. Isso não é emocionalismo. Isso é discernimento. Eu questionei muito o meu Deus. Não sei se vocês sabem, mas nós sofremos um roubo no dia 11 de outubro. Dia 12 de outubro foi a formatura dos alunos em Manaus
e eu precisava imprimir certificação, eu precisava ver todo o trâmite legal para isso, precisava me preparar para a viagem, era uma noite toda de viagem no barco, e nós fomos para fazer essa impressão, e a hora que nós fomos para ancorar o nosso barquinho, e um motor Suzuki novo, acho que era um Suzuki, que a missão comprou, a missão na verdade ganhou, é um dinheiro de Deus, um motor de Deus, né? Com dinheiro de manutenção dali para aquela missão. A hora de ancorar e cadear esse motor, esse barco e esse galão de combustível, nós cadeamos o galão, cadeamos o motor e não conseguimos arrastar o barco para um local fixo e seguro para cadear o barco também. Porque o rio estava seco, é a época da seca, e para você arrastar, mesmo o barco sendo de alumínio, ele não era pesado, mas é um barquinho relativamente grande para 2 pessoas só arrastar por muito tempo, numa distância muito longa, até chegar num ancorador, que era um pneu incrustado ou uma parte de cimento incrustada no porto, para você passar a corrente e cadear. Então, a gente estava com pressa, tinha muita coisa para fazer, e meu marido disse, não vamos cadear. Tem dezenas de barcos aqui. Não está havendo roubos por esses tempos, e o tanque está cadeado, se quiser levar, vai ter que levar o tanque junto, se quiser roubar combustível não vai dar, então não vamos cadear. Está cadeado o tanque, está cadeado o motor, mas o barquinho vamos deixar aqui. E deixamos o barquinho ali. E na hora, alguma coisa aqui, lá dentro, uma emoção forte. Não, cadeia esse barco vai ser roubado. Mas eu tinha muita coisa para resolver. E eu ainda assisti com meu esposo. Tá vendo aquele pescador ali? Tá vendo aquele homem lá? Ele é da comunidade que a gente mora. Ele está entrando no barquinho dele. Chama ele, por favor. Ele vai nos ajudar, ele é forte. A gente puxa esse barco mais para perto de um lugar para amarrar. Por favor. Falei 3 vezes. Mas meu marido estava decidido. Não, vamos, nós temos muita coisa para fazer. E homem normalmente não tem a facilidade de pedir ajuda, porque eles são os nossos provedores. Tanto ajuda de localização num carro, às vezes fica perdido um tempão e não para pedir. A mulher fala, para perguntar, não quer parar. A gente aprende isso com o tempo, né? E também da natureza deles de não querer pedir ajuda para nada, porque eles são os nossos provedores, eles são aqueles que estão nos ajudando. Então, de forma que ele não foi dessa vez uma exceção, ele não quis pedir ajuda. Nós fizemos tudo que tinha que fazer, caiu um grande temporal, escureceu, não dava para viajar num barquinho aberto com aquele temporal. E nós fizemos muitas imprudências, é verdade. Nós viajamos muitas vezes à noite no Rio Negro, correndo riscos de troncos, de árvores, de colisão e de outros problemas mais que só Deus sabe, que a gente não faz nem ideia do quanto Ele nos livrou. Mas aquele dia em especial não dava para ir cedo. Muita coisa deu atrapalhado, falta internet, uma cidade pequena, você tem que ficar até resolver tudo. E ainda uns amigos nossos, também que fazem parte da ONG até hoje, precisaram de uma ajuda para comprar uma passagem via internet. E o meu marido fez isso. Eu lembro que nós gastamos pelo menos umas duas horas ali, de forma que ficou muito tarde realmente para voltar. E quando nós voltamos e chegamos lá na beira do rio, cadê o barco? Com toda aquela mudança, você já desce carregado, você parece uma árvore de Natal. Você desce carregado, porque a tua garagem é lá, na beira do rio. Cadê o barco? Roubaram o barco. Ai, Jesus, eu te pedi tanto que nunca me desse premonição. Eu não quero saber de nada antes de acontecer, a não ser que eu possa fazer alguma coisa antes. Eu estava tão nervosa que continuei falando e não esperei Jesus responder. Não parei para ouvir a voz dele. Depois ele me falou, quem disse que você não podia fazer alguma coisa antes? Quem disse que era uma premonição? Você tem que acreditar nas impressões que você tem. Você não está orando? Você não está comigo? Então, por favor, vamos agora tentar entender a diferença entre emocionalismo e acreditar nas suas emoções também. Emocionalismo é não se deixar levar pelas suas emoções. E acreditar no que você está sentindo, principalmente depois que você tem um período de tempo de oração com Deus, e ouvindo, é acreditar que é Deus que está te falando. Eu estou conseguindo passar um pouquinho da essência da situação? Nós não podemos ser levados pelo emocionalismo. A boa nova de grande alegria é que nós podemos ser regidos pela razão.
Mas nós precisamos ter um olhar atento para aquilo que nós sentimos, para as impressões. E os esposos precisam ter um olhar atento para as impressões das esposas. Se elas não estão sendo medicadas com medicação psiquiátrica, elas não estão em surto emocional, elas estão junto com você, crescendo na graça, por favor, quando elas falarem, eu tenho essa impressão, vamos fazer, façam, percam um tempo a mais, ou invistam um tempo a mais e façam. Foi essa lição que eu ganhei, que eu recebi desse episódio. Porque se ele tivesse me ouvido, não era eu que estava com razão, era o Senhor que estava nos avisando. Eu pedi para Deus que eu não quero ter premonição nenhuma, não quero falso dom do inimigo. Eu não quero. Não quero receber nenhum falso dom, né? Que é aquilo de, eu sou avisado antes de acontecer. Se não é para fazer alguma coisa, não interagir, não eliminar algum mal, né, ou impedir algum mal, eu não acredito nesse dom. Esse dom não é de Deus. Então, era essa a minha oração sempre. Mas eu não ouvi aquela voz. Então, essa lição eu aprendi. E olha que frase linda, para a gente fechar essa boa nova de grande alegria. Às vezes as pessoas dizem, sinto que algo ruim vai acontecer, portanto, é o fim, é o fim. Sinto que todos aqui me odeiam, por isso eles me odeiam mesmo. Isso é sentimentalismo, é emocionalismo. Não posso deixar que essa fala reja ou venha dirigir a minha vida ou as minhas atitudes. Ora, essa frase. Nossos sentimentos são como crianças. As crianças são preciosas, merecedoras de toda proteção e cuidado e atenção. Mas eles não podem dirigir um carro. Percebem? Não podemos deixar que as emoções dirijam o carro da nossa vida. Tem que ser com a razão, tem que ser junto ali. Porém, as nossas emoções são dignas de toda atenção, são preciosas como as crianças, dignas de atenção e de consideração, especialmente se você está ligado com Deus 100% do tempo, como é o ideal do Senhor Jesus para nós. Quantas vezes você já teve aquela impressão, não faça. E daqui a pouco você percebeu que se fizesse teria sido seu fim. Então, preciosos, sentimentos e emoções preciosas, impressões preciosas, dignos de atenção como as crianças. Porém, não podem dirigir um carro. Não pode ser sempre assim, né? Eu espero que tenha alcançado uma luz de compreensão esse assunto. E a boa nova de grande alegria é que eu posso usar a razão. Muitas vezes a gente tem essa impressão e a gente também dá ouvido completamente para aquilo e não analisa se aquilo ali vem da parte de Deus. Então você tem que analisar todos os fatos. Pensa na sua vida, como está naquele e tipo, Jesus, ele faria isso, se acontecesse isso e isso. Então, nós temos que analisar também se é a voz de Deus. É porque antes diz que Satanás também dará sentimentos e impressões. Sim, isso é muito importante. Então, não podemos deixar com que a nossa vida seja dirigida completamente por sentimentos e impressões. Primeiro, por conta do emocionalismo e a nossa boa nova de grande alegria, que nós temos a razão, podemos usar a razão. E segundo, porque não é só o Espírito Santo que fala ao nosso coração. Uma coisa interessante para a gente discernir é que as vozes têm timbre diferente, as impressões são diferentes, sabe? Deus nunca vai te dar uma impressão no solavanco, rápido, rápido, e você tem que fazer tudo rápido e correndo, e aquela voz forte. Não, como é a voz de Deus? Um cicio manso, tranquilo e suave. Deus não trabalha no estresse, gente. Aí Deus está me falando para fazer isso rápido, tem que fazer. Tudo com Deus é na tranquilidade e no completo domínio de si mesmo. É a diferença da voz. E nunca é uma voz não suave. Ela pode ter até um tom de urgência, mas ela nunca vai ser uma voz não suave. Nem zombeteira e nem insinuante. Na minha adolescência eu ouvi uma voz, eu estava fazendo uma coisa errada, eu estava alimentando um comportamento inadequado, eu estava formando um hábito inadequado. E sabe que voz eu ouvi com um verso bíblico? Desculpem, eu vou reproduzir do jeitinho que eu ouvi. Esse é o caminho, andai por ele. Com aquela zombando da palavra de Deus, mas usando a palavra de Deus para me dar uma orientação naquele momento. Falei, opa, essa não é a voz de Jesus. Eu era adolescente. Essa não é a voz de Deus. Não é.
Então existem alguns caminhos que o Senhor Deus nos mostra para poder diferenciar, discernir. Primeiro você veja a tua vida também, né? Como é que você está no momento, a tua comunhão, o teu canal de ligação, o que você fez. Se eu estou com Deus o tempo todo, lutando com todas as minhas forças, se eu não abrir nenhum canal, acabei de orar, por que eu vou pensar que essa voz mansa e delicada não é de Deus? Por que eu não vou obedecer? Preciosas como as crianças, as impressões. Nós precisamos do controle da razão e desse discernimento, porque as crianças, apesar de preciosas, merecedoras de toda a nossa atenção, elas não podem dirigir um carro. E as nossas emoções tampouco podem dirigir a nossa vida. Você quer falar mais uma vez? É um comentário que vai delongar um pouquinho, ele põe. Sobre isso que você falou, se nós estamos em oração, nós estamos ali realmente com Deus, a gente tem que, mesmo assim, nós temos que tomar cuidado. Sabe por quê? Uma vez, é rapidinho, uma vez eu estava na cozinha, estávamos falando de Deus o dia inteiro, inclusive a irmã Gisele estava comigo, nós orávamos o tempo todo, o assunto era Jesus, o que ele fez por nós, e nisso, aí eu fui preparar alguma coisa, eu fui até ali onde tem algumas coisas plantadas, e eu não me lembro eu acho que eu fui pegar alguma coisa para fazer salada. E aí alguma coisa me falou assim, vai até ali. Porque eu fui ver o pepino, não tinha pepino. Aí uma voz me falou, vai até ali ver o maxixe. Eu fui, rapidinho eu fui. Sabe o que eu encontrei lá? Marimbondos. Veio em cima de mim um monte de... Foi uma cilada. Foi uma cilada. Eu fiquei o tempo inteiro falando assim, como eu estava falando de Deus, estava orando e rapidinho eu escutei aquela voz me falando, vai até ali, e fui. Os marimbondos vieram em cima de mim, eu caí no chão e comecei a pedir socorro ao Senhor. Aí eles me picaram, picou no meu rosto, picou aqui, aí logo eu coloquei argila, não aconteceu nada. Mas eu fiquei matutando o tempo inteiro, Senhor, como que eu pude ouvir aquela voz e obedecer? Sim. Vamos tirar algumas lições, mesmo que seja de forma instantânea. A gente estava falando de carteira de habilitação. É muito difícil dirigir porque você tem que cuidar de você no volante, do que está à direita, do que está à esquerda, do que está atrás e do que está na frente. Não é assim? Você tem que sempre estar. E o que ainda vai vir nas encruzilhadas. Gente, dirigir é um dom. E apesar de que os homens que dirigem bem podem pensar que é uma qualidade deles, mas vem de Deus, porque é uma coisa que exige muito, muito de uma pessoa. Muita aptidão. No campo espiritual é a mesma coisa. Sem julgamento, sem mérito da questão quem é que estava com você, quem estava junto com você ali. Tem uma pessoa que abre portas ou abre um canal para o inimigo, mesmo que eu esteja fazendo tudo o que eu sei para estar em dia com meu Deus, ele vai estar ali por conta daquela abertura daquele canal. Por isso que o dono de um projeto tem uma responsabilidade espiritual tremenda em cima de um ministério, em cima de um agrupamento de pessoas como nós estamos. Isso é muito importante. E não é porque a pessoa é ruim, não. Ela é humana como nós. Teve um momento que deu um escorregão. E aí? Então nós precisamos estar sempre, 100% do tempo, atentos. Que o Senhor Jesus nos dê essa graça, né? E a nossa última boa nova de grande alegria, que está aqui no papel, mas que existem muitas outras, ela se chama perdão. A boa nova de grande alegria do perdão é que, frequentemente, os capítulos dolorosos da nossa vida ameaçam nos consumir. Avançar pode ser um processo difícil e lento, mesmo para os mais maduros, mas muita gente se satisfaz em repetir continuamente os eventos dolorosos. Alguns até tentam ganhar simpatia, simpatizantes para a sua causa, voltando-os contra o inimigo. Eu falo tanto do meu problema, de que fizeram para mim, que daí eu ganho a amizade daquelas pessoas. Eu faço a pessoa... pegar as minhas dores, né? Então, olha, aquela pessoa aconteceu tanto, eu atraio simpatizantes para mim, eu não perdoei aquilo lá, eu continuo falando, né?
Alguns, isso. É como beber veneno e esperar que outra pessoa morra. O sofrimento provocado pela agressão deve ser trabalhado. Como é trabalhado? Pega teu papelzinho lá, põe, Senhor, eu tô tão triste, eu ainda não consegui esquecer, me ajuda. Aquela pessoa poderia ter falado assim para mim, realmente e tal. Aquele exercício do papel que a gente falou, escreve, põe para fora, que se guarda na geladeira, até na geladeira estraga. Põe para fora de você, né? E o sofrimento pela agressão precisa e deve ser trabalhado. É uma psicóloga que escreveu isso, o trabalho dela é isso, trabalhar as emoções conflituantes das pessoas, mas devemos ter o cuidado de não exagerar no processo de remoer os sentimentos. Qual é a boa nova de grande alegria para a amargura, para o ressentimento? É perdoar. Perdoar não é confiar, não é sentir, não é desculpar e nem mesmo esquecer. É simplesmente escolher abrir mão do sofrimento que nos atinge e deixar a justiça nas mãos de alguém superior a nós. Perdoar não é um evento que se faz de uma vez por todas, mas é um estilo de vida. É um estilo de vida. É como monitorar pensamentos, é como a temperança, é um estilo de vida, a abnegação, a abstinência, é um estilo de vida. O perdão é um estilo de vida. É como receber as boas novas de grande alegria. É todos os dias, todos os dias, todos os dias. É um estilo de vida. Perdoar não é um evento que se faz de uma vez por todas, mas um estilo de vida que liberta da prisão nossos ofensores. Olha que forma de pensar interessante. Enquanto eu não perdoo, o meu ofensor está aprisionado pela minha falta de perdão. A revelação fala que o perdão é um dos remédios de Deus. E Viktor Frankl, um dos grandes psiquiatras cristãos, também diz, se num sanatório, no manicômio, aqueles doentes mentais tivessem a certeza que foram perdoados, mais da metade deles poderiam ir para a casa de alta. Então, o perdão é poderoso. E quando você perdoa, você liberta a pessoa, como se ela estivesse encarcerada, enquanto você não a perdoa. Por quê? Porque Deus leva em conta o teu ressentimento. E a gente tem a tendência de se amargurar e desejar o mal para aquela pessoa. E quando você deseja o mal, existem muitos anjos maus que estão dispostos a ir lá fazer o mal que você desejou. Isso pra gente é como se fosse um ácido que nos... Um ácido que nos corrói, que nos traz um câncer, que nos adoece. Então, não só tira os ferrolhos das portas do nosso ofensor, como de novo para nós também. Nos liberta também, né? Eu preciso fazer uma correção aqui, por favor. Eu já li e gosto muito dos escritos de Viktor Frankl, mas não foi dele essa frase. É de Karl Menninger. Ele disse certa vez que se pudesse convencer os doentes dos hospitais psiquiátricos de que estavam perdoados, 75% deles sairiam de lá no dia seguinte. E a Jennifer termina o artigo dela dessa forma. Eu gostaria de terminar... vocês perceberam que fizemos alguma miscelânea, assuntos variados nesse módulo. Fomos um pouquinho além do horário, porque nós queremos agora, no segundo horário, nós queremos partir para a prática de alguns tratamentos. E eu estava inquieta com esses assuntos subjacentes que vieram depois da minha mente. Não, vocês percebem, eu não trago nada escrito. E já é providencial, ou melhor, já é proposital, porque o Senhor Deus sempre me pede, eu que vou te conduzir, gente, por favor, não é prepotência minha, mas muitas vezes eu preparo, eu fico um tempão escrevendo tudo que eu vou falar, aí eu chego lá na frente e eu não posso falar nada daquilo que está ali, eu sou impedida de falar. Então, alguma coisa eu anoto, mas a maior parte eu não anoto. Então, como foi encontrado aqui o nosso livro, vamos voltar lá para uma boa nova de grande alegria agora, que você pode aprender algumas diferenças a mais entre doença mental e possessão demoníaca, né? Então, recordando, a força física pode ter nas duas situações, a violência, sim e não, pode ter nas duas situações, a voz, né, na pessoa com desordem mental é a dela mesma, a possessão demoníaca é do inimigo, você percebe. A pessoa com desordem mental não se situa no tempo e no espaço. A pessoa com possessão demoníaca, ela tem boa situação, ela sabe se situar no tempo e no espaço, né? Basta você perguntar, né, do maior para o menor, ano, mês, dia da semana e hora, ela vai saber responder, mas entra aquela situação, não dialogar. Percebeu? Não dialogue, mas você vai perceber que ele é situado porque ele sabe, né? De alguma forma, se for um espírito falante, ele vai falar. E nós vimos também que a cura para um endemoniado é instantânea e para um doente mental pode demorar.
Na maior parte das vezes demora. Mesma hora, assim, horário do dia, a pessoa sabe só mais ou menos, ou se for um demônio sabe certinho? Não sei lhe falar. O que eu sei é que ele não delira. Aqui pelos escritos e pela orientação do Dr. César, o endemoniado ele não tem delírio. Ele não está assim, maluco, falando coisa sem coisa, não. Ele pode, inclusive, falar da tua vida, né? E não confiar 100% também, porque vem a mentira junto. Com certeza, ele Acho que mistura. ele fala tudo certinho, quando a mentira Não, tá junto. ele é o pai da mentira. Ele se compraz em falar alguma coisa verdadeira a respeito de uma pessoa que está ali e junto ele põe uma mentirinha para difamar a pessoa, para acabar com a pessoa e coisa e tal, né? Tem umas passagens aqui que depois nós vamos ler. Sabe identificar pessoas, o doente mental não identifica pessoas, o endemoniado identifica. Um item muito importante, dois, aliás. O doente mental, a maior parte das vezes, ele quer afastar-se das pessoas. Ele não quer contato, ele quer o isolamento. E o possesso quer fazer show. Ele quer show. Quanto mais pessoas ele envolver ali naquela situação, melhor ainda. Né? Por isso que a gente não pode dar muita importância. Estou aqui com o meu Deus, e o meu Deus tem o controle na situação. Estou aqui com o meu Deus, e o meu Deus tem o controle da situação. Então, nada de desespero, de angústia, de muito medo, de gritaria. Não. É isso que ele quer, esse show que ele quer, né? Então, o doente mental quer isolamento e o possesso quer estar com pessoas. Não existe delírio na possessão, na desordem mental existe, por exemplo, a pessoa com desordem mental, ela pode acreditar que ela tem outra personalidade, que ela é um presidente, que ela é um rei, que é não sei o quê. Na possessão demoníaca não tem isso. Pode, eu pensando agora, pode haver uma mistura, uma mescla, mas a ênfase naquele momento de possessão é uma ênfase clara, não tem delírio, não tem confusão, porque o inimigo ele não tem confusão a respeito do papel dele, né? E o doente mental tem. Agora a última, gente. Reage a Jesus. Reage a Jesus negativamente. Aquela pessoa que está endemoniada, se você abrir a Bíblia, ele vai fazer um escândalo. Se você ler um verso, a gritaria vai começar e a agressividade, dependendo do espírito ali, o que é que está acontecendo ali, para que ele veio, ele vai reagir negativamente a Jesus. Nós estávamos na Suíça e nós recebemos uma pessoa com doença mental, já com histórico de uma medicação que ela tinha parado, sobrecarga de trabalho na Suíça, trabalhando 18 horas por dia, trabalhando muito, sem ter tempo de tomar banho, sem ter tempo de se alimentar corretamente, sem ter tempo de exercício físico, sem beber água. A pessoa estava doente, tinha deixado a medicação, ela já tinha um problema anterior. Normalmente está ligado, tá? Está ligado. Aquela deficiência física e mental e depois o oportunismo do maligno. Essa pessoa estava doente, precisava de médico. Ela era também uma doente mental. Mas quando nós abrimos a Bíblia e fomos orar o Pai Nosso, ela gritou. Então não era só doença mental. Eu acho que as coisas complicam, né, quando se mistura tanto assim. Mas eu precisava falar isso para vocês. E essa pessoa me odiou. Do fundo do coração e com todas as forças dela. E eu precisava trancar a porta do meu quarto. E eu precisava estar sempre em guarda. E uma madrugada, meu filho ligou 2 horas da manhã, porque o fuso horário, né, para ele era o horário correto. E nós conversamos em voz alta, a ligação não estava boa, falei alto, ninguém acordou, graças a Deus. O Senhor Deus foi magnífico conosco, nenhum vizinho suíço ouviu aquela barulheira, aquela confusão, porque se tivessem ouvido teriam chamado a polícia, porque nós éramos, apesar de termos a cidadania suíça, nós éramos estrangeiros, sim. E estrangeiro tem que andar na linha. Eles chamam a polícia mesmo. E eles estariam no direito, um condomínio, um prédio. Se eles estão incomodando o vizinho de cima ou de baixo ou do lado, eles chamam mesmo. Eles estão certos. Tem que manter a ordem do país. Nunca ninguém ouviu a gritaria. Foram uns 30 dias de loucura. Acho que uns 20 dias de loucura. Com aquela pessoa dentro da nossa casa, porque não tinha para onde ir, ninguém queria receber. Recebeu o telefonema, ninguém acordou. Maravilha.
No outro dia, na madrugada, uma pessoa no Brasil, parente dessa pessoa, que era muito amiga minha, que me ajudou muito na minha carreira cristã, me liga exatamente no mesmo horário, 2 horas da manhã. Quando essa pessoa fala, alô, é a fulana, eu estou ligando porque eu sinto que você está precisando de uma oração. Parente dessa mulher que estava, sem saber que a mulher estava em casa. 2 da manhã. Eu falei, eu estou precisando da sua oração. Mesma situação de uma noite anterior, que a gente tinha recebido uma ligação às 2 da manhã, que eu tinha falado alto, mas a ligação dela estava boa, porque ela estava me ligando da cidade e tal, falando baixinho, com cuidado para não acordar ninguém. E quando ela falou da oração, eu falei, sim, eu quero a sua oração. Teve um grito lá no quarto, a pessoa acordou, a pessoa doente acordou, veio correndo até a porta do meu quarto, gritando, esmurrando a porta. E aí o telefone caiu da minha mão e eu falei, tranca a porta. E meu marido foi e trancou a porta, senão ela ia entrar, ela ia me pegar. E a entrada para o quarto era essa porta, da sala para o quarto, e pela cozinha dava para uma sacadinha lá no quarto, e a porta da sacada estava aberta, porque eu detestava dormir com todas as portas fechadas, mesmo no inverno, mesmo com frio. Porque você fica ali à mercê daquele ar-condicionado. Eu abomino ar-condicionado. Eu passo muito mal. Então, a gente preferia ou desligar ou diminuir a potência e deixar um pouquinho a porta aberta ou a janela aberta para poder receber o ar, mesmo que fosse frio, isso cobria bem. Então, a porta estava aberta, a porta da sacada. O que essa mulher fez? Pulou. Ela deu a volta pela cozinha e veio correndo para entrar pela porta da sacada. E eu gritei para o marido, a outra porta, fecha a outra porta, por favor. E eles fecharam as 2 portas, meu marido fechou as 2 portas e o telefone caído. E a minha amiga, alô, alô, aí eu vim. Falei, ai, desculpa, foi uma emergência aqui. A sua parenta acordou. Ela veio aqui, ela tá brava, o inimigo tá bravo, né? Aí nós oramos, foi uma luta espiritual muito grande, muito grande. Esse foi um dos motivos pelos quais eu também vim embora. Eu estava exaurida. Eu estava trabalhando demais e depois que nós recebemos esse casal no nosso apartamento, que nem era nosso, era alugado, todo o grupo latino sabia do que estava passando, a gente teve que contar, as pessoas vieram fazer visita, o pastor, na época, o pastor Wolfgang, hoje aposentado, ele foi, visitou a pessoa. Fomos muito criticados, chamados a atenção, porque recebemos, mas que situação, como é que poderia falar não? Mas ali, para vocês terem uma ideia do problema em que nós entramos, os suíços, eles fazem uma relação exata do tamanho da casa e o tamanho da família. Então, você não pode alugar uma casa pequena se a sua família é grande, porque eles prezam pela boa acomodação de todos, e tem outras leis de sanitarismo ali, né? Por exemplo, eu não posso receber pessoas para dormir no chão, tem que ter o quarto certinho. Porque se eles sabem, principalmente num condomínio, pelo menos ali a realidade que nós vivemos foi essa. Nós temos um suíço aqui que conhece muito mais da realidade do que eu. Eu fiquei 2 anos só lá. Mas eles ameaçam te denunciar se você receber muitas visitas numa casa que não comporta muitas visitas. Você tem alguma coisa para falar a esse respeito? É mais ou menos isso. Esse conhecimento eu não tenho. Eles ficaram bravos com a gente. Você não pode. A pessoa vai dormir mal e você está também pondo em risco a propriedade que você está alugando. Foi isso que os donos nos falaram. Então a gente estava ilegal. A mulher estava dormindo na sala e o marido dela também. Porque só tinha um quarto. É um apartamento pequenininho, né? Então, esse foi um dos motivos que fez com que a gente também voltasse. Já estava na hora, eu estava cansada, eu estava com saudade do meu sol, saudade das minhas frutas. Lá também tem sol, mas tem menos, bem menos do que nós. E também tem frutas, mas tem frutas que tem que vir do Havaí, que tem que vir de outro país, né? O abacaxi, não sei se produz lá, mas acho que não tem lá. Eu sempre comi abacaxi, veio do Havaí. Né? Tem cerejas, tem maçãs, tem frutas do local que nós não temos aqui. Mas não tem as que nós temos aqui. Eu estava com saudade das que temos aqui, porque eu fui acostumada com as minhas aqui. Eu queria vir embora, enfim. Mas foi uma experiência que eu não repito, não falo, não lembro, não volto a falar, a não ser numa situação dessa. Num curso desse. E é para vocês. É um presente para vocês. Qual era o nome da doença que ela tinha, assim, segundo o científico? Ela teve depressão pós-parto. O bebê morreu. Ela já teve depressão pós-parto e ainda o bebê morreu com 1 ano. Essa pessoa ficou com uma desordem mental muito séria. Tomou remédio bastante tempo, né? E ela estava sem medicação lá. E sob excesso de trabalho, intemperança, né? E tinha um... O demônio entra assim numa ocasião do quê? Ela não visitou o centro espírita?
Foi bom você ter falado. Eu comecei a orar. Senhor, qual foi a porta de abertura? Eu preciso pegar a raiz do problema. Eu tenho que conversar com esse casal com propriedade. O Senhor me ajuda, em nome de Jesus. E eu achei na correspondência dele, dentro dos livros, uma cartinha de um centro espírita, kardecista. Eles são muito, muito misericordiosos e muito repletos de boas obras. E eles distribuem cestas básicas para os estrangeiros, né? Como a nossa ADRA, como a nossa ASA, como o nosso grupo latino, a gente comia junto todo fim de semana. Era tudo em comum. Era muito gostoso os sábados. Sábado o dia inteiro junto. Então, ele, antes de chegar até nós, antes de nos procurar, antes de estar aos sábados conosco e sabendo que podia contar conosco, passaram por esse centro espírita para que recebessem ajuda deles. E mesmo recebendo a ajuda nossa, da Igreja Adventista, continuavam lá e por respeito, por carinho, por consideração, eles ainda estavam participando das reuniões. Ficou claro, eu abordei o esposo dela com isso. Ficou claro. Ele não aceitou. E graças ao Senhor nós conseguimos uma consulta, conseguimos a libertação, eles puderam... nós todos somos libertados daquela situação, mas não foi mérito nenhum nosso, muito menos do marido, porque ele não se dobrou. E eu fui clara com ele. Você não está nem se ajoelhando para orar. Você se diz, eu não sei se ele se dizia ateu, mas ele não queria orar. E como é que você quer a libertação espiritual da tua esposa? Então, foi uma luta muito grande, mas foi esse o caminho. A maldição não vem sem causa. O mal não vem sem causa. Então, gente, a luta é desigual, o desafio é grande, mas nós temos um Deus maior. A luta é desigual, o desafio é grande, a luta é renhida, mas nós temos um Deus maior. E se Ele te chama, Ele te capacita. Tem uma situação que eu ainda gostaria de falar, assim, em palestra com esse esposo, ele me confidenciou, com o mesmo espírito duro que eu vi aqui da nossa visita, que precisa de libertação do câncer. Com 9 anos eu li a Bíblia de Darwin. Falei, entendi. Tudo explicado. O senhor vai precisar de uma lavagem cerebral se o senhor quiser acreditar na Bíblia de Deus. E poder ter a libertação da tua esposa. Ele ficou muito bravo comigo, muito bravo comigo. Mas foi essa a situação que Deus permitiu que vivêssemos, para honra e glória do nome dele. Saímos todos vivos, o casal ainda é vivo, a gente ainda pode orar por eles ainda estão no exterior, mas se ele não se voltar para Jesus Cristo, a fonte da verdade e da vida, eles vão continuar tendo problemas, se é que ainda não estão tendo, né? Não tiveram depois, já tem alguns anos que a gente não se vê. Mas se você estiver ligado à fonte, beba água da sua própria fonte, fonte segura, e a nossa fonte de água pura é Jesus Cristo. Você não vai ter o que temer. Que o Senhor Deus nos dê essa bênção, essa força e essa certeza. E que cada um de nós aqui faça uma introspecção, uma entrega completa a Deus, para que os nossos amigos aqui não sejam prejudicados também. Porque, como Jesus chamou somente 2 ou 3 bem achegados ao coração dele, para a hora daquela ressurreição, para a hora daquele milagre. Não tinha um mandaréu de gente, né? Porque a gente não tem como dominar, não tem como saber o que vai no coração de todos. Então eu escolho, Jesus me ajuda. Esse é um grupo seleto, um grupo escolhido. Então que o Senhor nos ajude a sermos dignos desta oportunidade, dessas verdades e dessa honra que Ele nos está dando. Muito obrigada, que Deus nos abençoe. Vamos orar? Grandioso e poderoso Deus, castelo forte é o nosso Deus, refúgio, fortaleza, proteção e libertação. Obrigado, Senhor, por mais essa manhã e por tudo que o Senhor fez por nós. Ajuda-nos, Senhor. Nós queremos somente a Tua presença e o poder do Teu Santo Espírito em nossa vida nesse local. Ajuda-nos a tomarmos essa responsabilidade em nossas mãos e estarmos contigo de forma especial, bem pertinho. Obrigado, Senhor, por toda a sua proteção e pela esperança, pela promessa,
de que quando o Senhor age, ninguém pode impedir. O Senhor habita no alto sublime trono, mas habita também com contrito e abatido de espírito que te busca. E nós estamos te buscando no nosso abatimento. E o Senhor está provendo para todas as nossas necessidades. E o Senhor está agindo em todos os nossos pedidos. E o seu poder está sendo sentido nesse lugar. O Senhor está respondendo cada oração aqui feita. O Senhor está burilando, o Senhor está polindo a nossa vida. Muito obrigada por isso. Não se esqueça dos nossos filhos que estão longe, nossos amigos queridos, nossa família, as pessoas da nossa família que estão doentes, aqueles que ainda abrem canais para o inimigo. Não se esquece deles hoje, por favor, Deus. E das pessoas doentes, do irmão Flávio mais uma vez. Converte o coração daquele homem a Jesus Cristo e a Trindade. Por favor, Pai, não deixe ele descansar sem se converter a Ti, sem se arrepender. E dá o conforto, o consolo para a família e o saber que o Senhor está no comando. Abençoa-nos agora no nosso almoço, que faça bem para nós. Abençoa as mãos que compraram, as mãos de cada um de nós que trouxemos, as mãozinhas abençoadas que prepararam. Abençoa que nos faça bem. Ajuda-nos a ouvirmos a Tua voz, discernir entre o santo e o profano, o certo e o errado, o limpo e o imundo. Prepara-nos para isso, dá-nos aqui a Tua graça, a Tua proteção nessa tarde. Em nome de Jesus Cristo, ouve a nossa voz que queremos te cantar. Nós te amamos, Deus.